Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai fazer um vídeo especial, porque a gente vai falar de um fundo imobiliário que trabalha com o agronegócio. Pouquíssimos fundos imobiliários estão correlacionados com o agronegócio e o Betal é um deles, assim como o RZTR. Então a gente vai fazer o vídeo de hoje falando do Betal. Então vem comigo, vem. Amigo, você quer me ajudar a acelerar o pagamento do YouTube para eu conseguir pagar aqueles conteúdos pagos que eu sempre falo para você? Então você vem aqui abaixo do vídeo, clica no valeu, vai abrir essa janelinha, você doa a partir de R$2, e aí no próximo vídeo eu te agradeço pela doação, e se você doar a partir de R$20, você coloca aqui no comentário o ticket que você deseja e eu vou analisar para você no próximo vídeo, seja ele de fundo imobiliário, Fiagro ou ação. Muito obrigado, valeu! No momento a cota do Betal está custando R$ 93,60, mas nas últimas 52 semanas ele bateu uma mínima de R$ 81,89 e uma máxima de R$ 102,40, e o dividend yield dele para fundo de tijolo, porque é o Betal um fundo de tijolo, está 10,43%, que é um dividend yield bem bom para um fundo de tijolo. Ele não é 100% tijolo, mas a grande maior parte dele é tijolo, cerca de 70%. E a valorização dele nos últimos 12 meses é de apenas 2,33%. A gente vê que a mínima dele foi aqui no dia 29 de março. A gente sabe, para quem está acompanhando a Bolsa de Valores, que mais ou menos desde o final de março, mas principalmente desde o final de abril, o IFIX principalmente está crescendo muito, principalmente para fundo de tijolos. Então foi isso que aconteceu e você vê que de 29 de março até o momento o fundo cresceu praticamente 14%. E a máxima dele foi bem aqui em setembro do ano passado. Nessa época tanto fundo imobiliário como Fiagro estavam valendo muito e a maioria caiu depois da eleição do segundo turno, ou seja, no finalzinho de outubro para começo de novembro. Ele aqui começou a cair exatamente no meio de novembro. Até aqui ele estava valendo um valor interessante, na faixa de quase R$96. A gente observa que o valor patrimonial dele é R$ 104,68, ou seja, o P sobre VP dele está 0,89, ou seja, ele está bem descontado, com 11% de desconto. Poucos fundos imobiliários, principalmente tijolos, estão com desconto tão bom assim, considerando o dividend yield bem interessante como o Betal. E ele tem um patrimônio líquido de 626 milhões. Esse é um dos únicos problemas que eu vejo desse fundo. Ele tem um patrimônio líquido baixo. Para fundo de tijolo, para mim, o ideal é que tenha pelo menos 1 bilhão. 626 milhões é um valor baixo. E ele tem uma quantidade de cotistas bem interessante, de 44.827. O fundo tem praticamente 2 anos e meio na bolsa, ele foi lançado no início de 2021. E a gente vê que nos últimos 24 meses, ele tem uma média de dividendos distribuídos na faixa de 81 centavos, quase 82 centavos, e a liquidez diária dele é cerca de 905 mil. Ou seja, não é uma liquidez muito boa, mas também não é ruim. A gente vê que nos 2 últimos meses, ele distribuiu abaixo da média dele, 76 centavos em junho e 73 centavos em julho. A gente vê que esses 76 centavos equivale a um dividend yield de 0,79, praticamente 0,80%, e esses 73 centavos de julho equivale a um dividend yield de aproximadamente 0,75%. Daqui a pouquinho, pessoal, a gente vai trazer para vocês o relatório mais recente, quentíssimo, é o relatório de junho, que trata dos rendimentos distribuídos agora no mês de julho, ou seja, não tem relatório mais recente do que esse aqui do Betal. A gente vê que o fundo era praticamente um relógio suíço, meus amigos. Aqui, janeiro do ano passado, 83 centavos, depois 80, depois 80, depois 83, depois 83, depois 83, 83, 83, 83, 83, 83, 83, passou para janeiro desse ano, 83, 83, 83, 83, foram vários e vários meses a 83 centavos desde o ano passado. Basicamente, ó, fechou um ano e um mês de distribuição de 83 centavos de dividendos todos os meses, sem falta, até cair aqui no mês de maio para 80 e depois 76 e, como a gente viu agora, 73 centavos. E a gente vai tentar explicar para vocês o que é que está acontecendo para o fundo estar perdendo esses rendimentos e era tão bom anteriormente. Vindo aqui para o relatório mensal do mês de junho, como eu estou falando, que se refere aos pagamentos que vão ser feitos agora no mês de julho. O objetivo do fundo, como eu nunca li isso, eu vou ler para vocês agora. O FI BTG Pactual Agrologística, o Betal, tem como objetivo proporcionar a rentabilidade e a valorização de suas cotas no longo prazo através da aquisição e construção
produção de ativos de escoamento e armazenagem distribuídos ao longo de toda a cadeia logística do agronegócio brasileiro. O fundo atua nas regiões da cadeia onde o déficit da infraestrutura barra armazenagem é mais intenso e próximas das principais rotas de escoamento rodoviárias, ferroviárias e hidroviárias. Principais características do fundo. Eu vou trazer para vocês exatamente porque eu nunca trouxe. Olha aqui, início das atividades em fevereiro de 2021, como eu falei, praticamente 2 anos e meio. A administração é do BTG Pactual e a gestão BTG Pactual Gestora. A taxa de administração é de 1,10% ao ano sobre o PL. Não há taxa de performance. E o fundo até o momento só teve uma emissão. Ou seja, se ele tiver mais uma emissão, provavelmente ele vai chegar próximo aí de 1 bilhão. O valor patrimonial do fundo é 626 milhões, como a gente já viu lá no Status Invest, mas o valor de mercado dele, como ele está muito descontado no momento, é apenas 544 milhões. Ele tem apenas 11 ativos. Desses 11 ativos, os de imóveis são 100% de contratos atípicos. Eu gosto disso, que são aqueles contratos mais complicados de quebrar e normalmente quando são quebrados pelos devedores, eles têm que pagar pesadas multas. Comentário do gestor é sempre bom a gente mostrar, e esse relatório do BTG Pactual eu gostaria de dizer que está de parabéns. É um dos melhores relatórios que eu vejo normalmente. Quando é BTG Pactual, a gente vê que tem qualidade aqui por detrás da produção do relatório, viu? Em junho, ó, exatamente, esse relatório é de junho, mas como eu falei, se refere aos pagamentos feitos em julho agora. O fundo Betal teve uma receita bruta total de 4,6 milhões, o que equivale a 77 centavos por cota. O resultado líquido, ou seja, após despesas, foi de 4 milhões, ou seja, equivalendo a 69 centavos por cota. Ou seja, ele recebeu 69 centavos por cota e pagou 73 centavos, ou seja, ele colocou o dinheiro que estava em reserva aqui do fundo. Aqui ele fala sobre o portfólio do fundo. Conforme indicado em nossos últimos relatórios, a gestora optou por não realizar operações táticas no mercado secundário. Normalmente ele faz vendas parciais dos 2 CRIs que ele tem. Ele só tem 2 CRIs, mas ele vende pedaços, frações desses CRIs que ele tem. Através de venda e compra parcial, olha aqui o parcial dos CRIs que temos em carteira, que são apenas 2, como eu estou falando. O objetivo principal dessas operações é destravar a correção monetária acruada e não distribuída no IPCA. Vamos ver que esse fundo é 100% IPCA, que é diferente de vários outros fundos imobiliários que tem uma parte normalmente em CDI. Esse é 100% IPCA. Desta forma, ele quer antecipar tal remuneração para os investidores quando ele faz essas operações, só que ele não fez esse mês. Temos reforçado que essas operações têm viés oportunístico e não podem ser considerados como recorrentes, ou seja, a intenção dele não é fazer isso o tempo todo. Consequentemente, pode afetar o montante de proventos a ser distribuídos em determinado período. Os ativos do Betal foram avaliados pela IHS Markit, resultando em um aumento de aproximadamente 5% versus o valor contábil dos referidos ativos. Cabe destacar que os valores dos investimentos imobiliários contabilizados no balanço patrimonial do fundo incluem as estruturas de opção de compra em favor dos produtores rurais no passivo. Ou seja, ele está dizendo aqui que alguns produtores rurais têm a opção de compra. Eles podem comprar com o tempo aqueles ativos que eles estão alugando, aqueles imóveis que eles estão alugando. Isso acontece com o RZTR também. Praticamente todos os ativos do RZTR têm a opção de compra para o inquilino. Aí vamos lá. Problema aqui do fundo. CRI Serpaz. A Serpaz realizou o pagamento parcial da parcela de juros do mês de junho, de aproximadamente 5 centavos por cota. Conforme mencionado em relatórios anteriores, a companhia segue com as negociações de venda de ativos imobiliários não correlacionados com a sua operação principal, objetivando equacionar sua liquidez de curto prazo e a estrutura de capital. Vale citar para vocês que eu estava estudando o que é essa Serpaz. Essa Serpaz aqui é uma usina de álcool e ela entrou em funcionamento recentemente, esse ano. Ela teve o certificado do IBAMA liberado recentemente, há uns 3, 4 meses atrás. Então ela não está funcionando há muito tempo, ou seja, ela está iniciando a produção de álcool dela e por isso ela não está pagando. E teve um período longo do ano passado até agora que ela não estava pagando os juros do CRI. Então é como se tivesse uma parceria aí entre o fundo Betal e essa Serpasa. E ela ficou muito tempo sem pagar os juros e tudo mais, para exatamente começar a entrar em funcionamento, para aí sim começar a pagar. E ou seja, ela está fazendo algumas vendas aí de ativos para tentar, dessa forma, conseguir pagar parte dos juros, pelo menos, né? Isso tudo que eu falei com o intuito de evitar o vencimento antecipado da operação. Temos intensificado a exploração das alternativas para que a companhia possa regularizar seu saldo devedor, que deve estar crescendo com esse tempo, bem como retornar os pagamentos de juros em sua totalidade com a pontualidade o mais rapidamente possível. Essa parte do volume financeiro e concentração por ativo. É muito legal isso aqui, viu? Ó, o valor total dos imóveis do fundo é 454 milhões.
milhões. Aí ele tem 188 milhões em CRIs, 2 CRIs apenas, e uma delas é daquela Serpasa que a gente falou, que é uma usina de álcool. E tem 17 milhões em renda fixa ainda, e esses 4 milhões de outros. E ele tem uma pequena dívida de 10 milhões, é quase nula, né? 10 milhões a gente nem conta muito não. Isso mostra que o patrimônio líquido do fundo seria 653 milhões, só que a gente viu que ele não tá, esse valor, tá 626 milhões lá no Investidor 10. A gente vê que a exposição por ativo é interessante, é de quase 70% de imóveis, 28% de CRIs, 3% de renda fixa e esse 1% de outros. Outros é isso aqui, né, que a gente não sabe o que é exatamente. E aqui é outra coisa legal, é a receita mensal por ativo, os devedores. A gente vê que esses aqui, ó, esses 4 e mais esses 5, ou seja, 9 no total, são os imóveis alugados. Então, cada um desses ativos paga esses valores aqui, 6 centavos, 15 centavos, 3 centavos, 7 centavos, depois 2 centavos, 3 centavos, 4 centavos, 7 centavos, 10 centavos, por cota, por cota. E os dois CRIs que ele tem, um paga 5 centavos, era esse aqui que tava com problema, que não tava era pagando, era nada, era zero, e 11 centavos desse outro CRI aqui, totalizando aqui, com mais esses 3 centavos da renda fixa, 77 centavos por cota. Lembrando que isso aqui é antes da despesa, aí ele tira a despesa e ficou aquele valor que a gente viu de 69 centavos, e ele acabou completando, colocando mais 4 centavos aí por cota, para pagar os 73 centavos, que vai ser feito nesse mês ainda, não foi feito, é no dia 26, se eu não me engano. Aqui a DRE do fundo, que também é outra coisa organizada, porque eu gosto desse tipo de DRE, que o cara coloca as receitas em cima e o total das receitas embaixo, ao contrário da maioria, que estão fazendo ao contrário, coloca a receita total em cima e as receitas parciais embaixo. Aqui a gente vê que é um reloginho aqui, receita imobiliária, ou seja, a receita dos pagamentos dos imóveis, é toda a vida bonitinha, todo mundo tá pagando em dia. Agora o problema tá nas das CRIs, né? O pagamento das CRIs tava variando muito, até porque tem a questão da CRI ser atrelada ao IPCA. Ocorre variação do IPCA, ocorre variação do valor pago, ocorre variação da quantidade de dias úteis, ocorre variação no valor pago também. E a gente vê que no mês de abril, por exemplo, que teve menos dias úteis, 710 mil recebidos das CRIs, em maio 841 e em junho 983. Até foi mais exatamente porque teve aquele pagamento dos 5 centavos por cota que não estava acontecendo antes da Serpasa. Aí tem o valor da renda fixa e também tem o valor de ganho de capital. O que é esse ganho de capital? É quando o fundo vende aqueles fracionados CRIs que ele tem, os dois CRIs que ele tem, ele vende frações. Aqui ele ganhou 1.187.000 vendendo frações do CRI que ele possui. Aqui 576 mil. E nesse mês de junho ele não vendeu foi nada. Como ele tinha falado lá no relatório, no comentário do gestor, ele disse que não tinha feito operação nenhuma. Então ele não fez nenhuma operação e com isso foi zero. Aí a gente vê que ele recebeu no total de receitas 4.663.000. Teve essas despesas aqui, que ele também mostra de forma organizada, mostra a despesa do fundo, imposto de renda que foi pago e abaixo dá o valor total, o resultado, ou seja, o lucro que foi recebido pelo fundo, que foi 4.099.000, equivalendo a 69 centavos por cota e pagando 73 centavos por cota, como a gente já viu. E aqui já mostra a composição do mês, sem aqueles detalhes todos, incluindo as despesas que foram pagas. Ó, a despesa do fundo, tem as receitas e tem as despesas, totalizam 69 centavos e ele incluiu mais 4 centavos para pagar isso aqui, né? E ele ainda tá mostrando que ainda tem 7 centavos aqui a distribuir, tá guardando aqui em reserva. Aqui ele mostra os ativos da carteira, aí ele mostra por tipo de ativo. Eu não vou citar aqui, se você quiser você dá uma paradinha para ler. Certificado de recebíveis imobiliário e o resto são cada um dos subsetores do agronegócio que ele trabalha. Aí você vê armazém graneleiro, complexo industrial de sementes, etc, etc. E a gente vê também que o principal indexador é o IPCA, aliás, só tem IPCA, 100% IPCA o fundo. Aqui a gente vê a distribuição geográfica do fundo, a gente vê que ele é relativamente bem distribuído, mas também não tanto. 6 estados diferentes na carteira, tá aqui os 6 estados, quantidade de imóveis por estado tá aqui, e aqui é o percentual do valor patrimonial atrelado a cada um dos devedores, dos 7 devedores do fundo. Ou seja, aqui deve ter um devedor, possui mais de um ativo alugado ao fundo. Só para complementar comentário, aqui essa IRIED tem 5 imóveis alugados ao fundo. Aqui também está incluindo não só os imóveis, está incluindo as CRIs também. Então tem as duas CRIs e mais os outros locatários, a Coruripe, FS Bioenergia, TPS e a Confrio. Eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. Quem gostou já sabe, se não for inscrito, se inscreva agora, deixa aquele likezinho, ativa o sininho. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!